Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar como que o clima pode estar afetando a evolução das espécies. Essas mudanças climáticas que vêm acontecendo no nosso planeta devido a muitos impactos ambientais que o homem tem causado nos ecossistemas. Então acompanhem comigo a partir da página 320. O termo de mudanças climáticas se refere exatamente à variação do clima numa escala mundial, global, ou então em algumas regiões do planeta, que são regiões consideráveis ao longo do tempo. Os efeitos podem ser diferentes em alguns locais. Por exemplo, em região quente, pode haver o esfriamento. E em lugar frio, pode ter o quê? A elevação da temperatura. Vai aumentar o nível de calor desses locais. O que é o clima? O clima ele é diferente de tempo, porque o tempo ele é passageiro. Já o clima ele é como se comporta o tempo atmosférico em uma região ao longo dos anos. Então tem regiões que elas vão ter esse clima aí bem estabelecido ao longo de muito tempo, por isso que já são regiões que a gente sabe como que é o clima daquela região. É diferente da gente falar do tempo. O tempo amanhã estará chuvoso. O tempo amanhã estará abafado. Isso é diferente, porque é uma característica que vai ser temporária. Já o clima não. O clima ele perdura durante muito tempo. Quais são os fatores que afetam o clima então? As massas de ar, os continentes, as correntes marítimas, o processo de urbanização, presença ou ausência de vegetação, a altitude, a latitude. Então são muitas características que vão influenciar nas mudanças de um clima, vão afetar o clima. Segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o termo mudança climática é exatamente a mudança no estado do clima, que vai ser por uma mudança na temperatura média ou na variedade das suas propriedades, ou então por aquele período extenso, ou por décadas ou mais tempo. Então, assim, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é uma coisa que eles vão avaliando, analisando durante um bom período para verificar se é realmente uma mudança no estado do clima ou não. Essas mudanças, elas acontecem de forma natural, mas também acontecem por ações antrópicas. O que é uma ação antrópica? A ação antrópica é aquela causada pelo ser humano. Quais são os fenômenos naturais que afetam o clima? São, por exemplo, quantidade de atividade vulcânica, né? O próprio efeito aí que a vegetação ela vai promover na cidade onde que ela é implementada, na região onde se tem. E esses fatores naturais, eles vão afetar o clima de uma forma muito mais lenta. Já as atividades humanas que vão influenciar no clima, elas aceleram essas alterações climáticas de uma forma muito mais rápida do que os fenômenos naturais. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela fala que aquele Acordo de Paris que foi feito em 2015 corre o risco de não ser alcançado com seus objetivos. Os países eles deveriam diminuir o aumento da temperatura média do planeta abaixo de 2 graus em relação aos níveis industriais desde a Revolução Industrial, porém, muitos países não conseguem entrar de acordo com o que esse objetivo ele pede, justamente porque eles falam que a sua economia seria afetada se ele começar a adotar práticas de proteção ambiental. Então, acaba não chegando ao objetivo e aí a temperatura média do planeta está aumentando. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, que é OMM, a temperatura já aumentou quase 1 grau Celsius com relação à temperatura antes do início da industrialização, antes da Revolução Industrial. Nos primeiros 10 meses de 2018, a temperatura média do nosso planeta ficou 0,98 graus Celsius acima dos níveis dos anos de 1850 até 1900, ou seja, quase 1 grau Celsius acima do que já era. Se a gente continuar assim, as temperaturas vão continuar subindo de 3 graus Celsius até 5 graus Celsius até o ano de 2100. Então, daqui a 80 anos, se a gente não brecar isso, vai ter problemas drásticos com relação às mudanças climáticas, o aumento da temperatura e todas as consequências que esse aumento vai desencadear nos ecossistemas.
Quais são as influências antrópicas, ou seja, as influências humanas que são negativas? Primeiro que a nossa população, ela atingiu o número de 7,7 bilhões de habitantes no ano de 2019. Então, em 2050, se tem uma estatística de que esse valor chega a 10 bilhões de pessoas à humanidade. E além disso, da população estar crescendo, a população mundial ela está se tornando mais velha, ou seja, ela vive mais tempo, a expectativa de vida é maior, tá? Então a gente tem uma questão de crescimento aí exponencial da população e também a população consegue viver por mais tempo na sua média de vida aí. Nós, seres humanos, nós estamos alterando as condições abióticas do planeta, que são todos os fatores que não têm vida, colocamos em risco não só a vida humana, mas também de todas as espécies, tanto vegetais quanto animais, de todos os seres vivos do nosso planeta. Diz que desde a Revolução Industrial começou aí a se ter um responsável de peso por começar esse problema de mudanças do clima. Então, os cientistas eles alegam que a partir do uso do carvão mineral, do desmatamento, das queimadas, né, para que se tenha todas as máquinas que foram inventadas e vão sendo aí aprimoradas ao longo desses anos, desde a década aí que começou a Revolução Industrial, a gente tem aí maior quantidade de emissão de gás carbônico, que é o CO2, na atmosfera, que é um dos gases de efeito estufa. Então, vários países industrializados, eles movimentam o quê? A sua economia usando combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. Além de ser recurso natural não renovável, são recursos que, ao serem queimados, eles liberam grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Isso é uma ação extremamente negativa. Outro fator é a questão da pecuária. A intensificação da pecuária também contribui para o efeito estufa, porque a criação de gado existe grandes áreas desmatadas para se fornecer pasto para os animais. E aí já se desmata muita vegetação de grande porte, que também capta esse gás carbônico da atmosfera e acaba usando esse pasto aí para o alimento dos gados. E também a questão da digestão do gado libera grande quantidade de gás metano na atmosfera. Então, além da gente diminuir a captação do dióxido de carbono por conta da vegetação que foi desmatada, a gente acaba liberando mais gases também de efeito estufa, igual ao metano, por conta da pecuária. Os gados naturalmente liberam esse gás dos seus processos digestivos para a atmosfera. Então, a gente vê aqui um gráfico, né, onde tem os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa. Então, a gente tem aí a China, os Estados Unidos, a Índia, a Rússia, Japão e Brasil. Depois do Brasil tem o Irã, a Indonésia, o Canadá e o México. São os maiores emissores de gases de efeito estufa em escala global, em escala mundial. Com relação ao desmatamento, ele vem acontecendo desde quando a colonização portuguesa aconteceu aqui no nosso país. Então, as florestas começaram a ser desmatadas, começou a ser explorada e até o presente momento isso não cessou, isso não parou. Então, o desmatamento ele não é um processo que vai ser apenas o risco de extinção de espécies. As árvores, né, as florestas, elas emitem vapor de água através da sua transpiração, formam nuvens. Essas nuvens, né, de vapor de água originam o que a gente chama de rios voadores. E eles vão para diversos locais, eles não ficam naquele local restrito da floresta. Esses rios voadores, eles vão para outros locais e modificam, né, o regime de chuvas em diversos locais. Então, a gente desmatar, a gente diminui também a umidade relativa do ar e acaba provocando diversos danos catastróficos com relação ao regime de chuvas nesses locais aí, que dependem dessa umidade oriunda de regiões florestais. Além do gás carbônico e o metano, o vapor de água tem outros gases também, né, que são considerados de efeito estufa. Eles têm uma grande capacidade de reter o calor da atmosfera e eles acabam agravando o efeito estufa, trazendo consigo o aquecimento global.
A gente sabe que o efeito estufa ele é benéfico para a vida na Terra. Nós precisamos desses gases aí retendo uma quantidade de calor oriunda do Sol para que haja vida, porque sem o efeito estufa nosso planeta seria muito frio. Porém, o problema está na intensificação do efeito estufa, agravando aí a quantidade de gases, aumentando a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, a gente começa a reter mais calor do que o necessário para manter a vida. Então acaba sendo extremamente prejudicial. Então a gente tem o desmatamento relacionado ao efeito estufa e o processo de aquecimento global, porque a gente acaba desflorestando e essas árvores elas não têm mais agora a capacidade então de captar o gás carbônico para a fotossíntese. A gente não tem aquela umidade do ar. Além disso, desmatar prolifera mais vetores de doenças como mosquitos, coloca muitas espécies em extinção, porque a gente mexe na cadeia alimentar, mexe no hábitat de muitas espécies, aumenta a temperatura, acidifica também, deixa o pH mais ácido das águas dos mares e oceanos. Acontece o degelo das geleiras, elas começam a derreter. E aí, quando as geleiras derretem, aumenta o nível do mar e começa a inundar as áreas litorâneas e começa também a modificar o regime de chuvas em diversas regiões. Por que esse tópico começa a falar que o desmatamento ele iniciou desde a época da colonização? Porque quando as caravelas começavam a chegar no nosso litoral, aquela mata toda costeira do litoral, ela começou a ser explorada e ela começou a ser desmatada. Então, começou ali mesmo dessa região litorânea que a gente vai ver mais pra frente, que é essa mata atlântica. Então, todas essas influências antrópicas negativas, elas vão trazer uma série de eventos bem catastróficos, né? Então, a gente vê regiões que eram úmidas, agora são mais secas e vice-versa, regiões secas agora se tornam úmidas, há uma inversão. Começa a surgir doenças veiculadas a vetores que se reproduzem em locais mais quentes, em climas mais quentes. Aumenta a quantidade de enchentes em vários locais do planeta. E muitos outros eventos naturais começam a ser mais potencializados, mais fortes e mais frequentes, como tufões, ciclones, tsunamis. E a gente vê essas coisas acontecendo e trazendo muitos danos para toda forma de vida no nosso planeta. O desmatamento ele pode acontecer também no que a gente chama de matas ciliares. O que são as matas ciliares? É toda aquela vegetação que fica na margem de rios, de córregos, de lagos, das represas, das nascentes. A mata ciliar, muitas pessoas elas não veem a importância dela, porém ela é considerada pelo Código Florestal Federal como áreas de preservação permanente, que a gente chama de APP, porque ela tem muitas funções ambientais, muitas funções dentro de um ecossistema. Então se deve preservar no mínimo uma faixa de 30 metros dessa mata ciliar, segundo a legislação do Código Florestal Federal. Então toda a vegetação que é natural, presente ao longo das margens dos rios e ao redor das nascentes aqui, ó, deve ser preservada. Então, da nascente, no raio de 50 metros, a mata ciliar é toda essa mata aqui, gente, que fica ao redor, né, na margem mesmo. Por quê? Ela é uma mata que recebe esse nome porque ela é como se ela filtrasse muitas coisas para não acontecer o assoreamento dos rios, né, para que não se tenha muitos danos nesse corpo d'água. Ela funciona mesmo como um cílios, né? Uma proteção, por isso que recebe esse nome. É uma mata auxiliar, mata ciliar. Essas árvores, né, como qualquer outra árvore, além de permitir a infiltração da água no solo e a formação dos aquíferos, elas ajudam a manter o solo firme por conta das raízes dessas árvores, evitando que ocorra um processo de erosão, que é exatamente a sedimentação do solo. Sem a vegetação, por exemplo, aí nessas matas, nesses ambientes florestados mesmo, pode acontecer o quê? A vegetação, ela amortece o impacto da chuva sobre o solo. E sem essa vegetação, quando chove, a força da água da chuva acaba desfazendo o solo, acaba formando aí sedimentos, fragmentos do solo, leva nutrientes importantes do solo e aí o solo fica improdutivo. Então, a gente vê que todos esses sedimentos, por conta dos processos erosivos de um solo desprotegido,
esses sedimentos eles vão sendo levados para o leito dos rios. E aí o rio diminui a sua vazão, como a sua lâmina d'água, ou seja, ele tinha uma profundidade de 10 metros, agora ele passa a ter 8, porque esses sedimentos eles vão se depositando no fundo, diminuindo aí o corpo de água. E isso daí pode prejudicar os animais, os vegetais, prejudica tudo o que está relacionado nesse corpo de água. Nas regiões urbanas, os efeitos da erosão podem ocasionar o quê? Vários problemas sociais por conta da destruição de moradias, rodovias e pontes, e também com risco de morte para seres humanos e animais. A erosão, por exemplo, num ambiente de morro, né, num local que foi desmatado para habitações, essas áreas elas são de áreas de risco. Podem estar sujeitas a processos erosivos e muitas vezes as casas construídas nesses locais elas podem vir a ruir por conta dos processos erosivos. Então a gente tem, olha aqui, um morro todo florestado com a vegetação cobrindo e protegendo o solo. Quando começa a ter o desmatamento, nesse caso, né, o corte aí da árvore para uso dessa madeira para algum fim, a gente tem um solo desprotegido, a gente tem um solo que vai passar pelos agentes erosivos e esses sedimentos eles vão sendo carregados até chegar aqui na região onde tem urbanização. Então a gente tem diversos danos catastróficos sendo realizados por conta desses problemas e impactos ambientais causados pelos seres humanos. A lixiviação dos sedimentos do solo, ou seja, levar esses sedimentos do solo para o leito de um rio, desencadeia o processo que eu falei ali atrás, que é o assoreamento. Então diminui a profundidade do rio, acumula esse banco de areia nas águas dos rios, então muda o curso natural do rio, aumenta a mortandade de animais, porque você começa a tirar diversos gases importantes desse ambiente, que são gases que os peixes, por exemplo, usam para respirar. E aí, esses peixes servem de alimento para outros animais que vão sofrer também perdas, então vai ter toda uma modificação numa cadeia alimentar, muita morte e muito desequilíbrio ambiental. Além disso, o assoreamento, que é essa levada desses sedimentos para o corpo do rio, vai fazer com que a água fique barrenta, prejudica a entrada de luz nessa água e aí não se tem a produção fotossintética dos organismos que são fotossintetizantes. E aí, então, a produção primária aí vai também diminuir drasticamente. Olha só, o assoreamento, exatamente quando o solo descoberto, ele vai levar pelos processos erosivos, né? Esses sedimentos aqui, eles vão soterrando o rio, eles vão se acumulando, formando esses bancos de areia e diminui o corpo de água. Então, as matas ciliares, elas impedem esse processo de assoreamento. Elas vão segurar a terra, elas vão proteger o impacto da chuva, porque a água primeiro vai bater na copa das árvores, né? E também elas vão filtrar essa água da chuva e o rio consegue fluir naturalmente. No Brasil, né, muitos povos habitam nas regiões de florestas e da floresta que eles retiram o seu sustento, por exemplo, dos próprios recursos produzidos pelos rios, os peixes, né? Como a pesca é uma forma de movimentar a economia local, mantém a alimentação dessas populações ribeirinhas. Então é importante preservação da mata ciliar. Esse rio, com a mata ciliar, ele é um rio volumoso, ele é um rio com bastante biodiversidade. Agora, o rio que é assoreado, ele é raso, ele não tem formas de vida como deveria ter, ele é bem diferente daquele rio que tem a mata ciliar preservada. Esses bancos de areia que são formados nesses rios assoreados, eles também dificultam a navegação, eles dificultam a migração de espécies que vão migrando de um local para o outro. Então, se deve aplicar e intensificar os trabalhos relacionados à proteção da mata ciliar contra o desmatamento dessas matas ciliares, porque senão esses processos erosivos e o assoreamento vão aumentar, vão acelerar por conta da ação humana. Esses efeitos erosivos de assoreamento, eles acontecem de forma natural, mas é uma questão socioambiental que nós precisamos não piorar o quadro e não avançar esse quadro.
Nós vamos falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros que são mais ameaçados, né? Que as espécies dos biomas brasileiros mais ameaçados. O que é bioma? Bioma é um conjunto de fatores bióticos que têm vida, que vão ter aí vegetação, que são bem características daquele local, condições geoclimáticas similares e uma diversidade biológica própria. Ou seja, é um local onde ele tem um clima próprio, um relevo bem característico, vegetais bem específicos daquela região e animais que habitam ali, que são o seu habitat natural. Quais são os problemas encontrados no nosso país? A dificuldade de se fiscalizar um país tão grande quanto o nosso. Tem baixo investimento tecnológico, baixo investimento pessoal dos órgãos responsáveis para a fiscalização de todas essas áreas naturais, todos os biomas brasileiros. Então a gente tem vários biomas, só que os que mais se destacam nesse cenário de destruição é a floresta amazônica, o cerrado e a Mata Atlântica. A floresta amazônica, ela é a maior floresta tropical úmida do mundo e ela vem sofrendo problemas com desmatamento há muito tempo. Quais são os principais objetivos do desmatamento da Amazônia? É usar as árvores, né, para consumo de madeira e as queimadas que acabam destruindo a biodiversidade local. Além disso, né, a floresta amazônica, além de abrigar uma gama de espécies vegetais e animais, ela também regula o clima do mundo, não só dela. Como eu falei, ela por ser uma floresta tropical úmida, ela tem uma grande quantidade de evapotranspiração pelos vegetais e forma aqueles rios que vão levando esse vapor de água para outros locais. Então, toda essa modificação climática que vem acontecendo devido ao desmatamento da queimada na floresta amazônica, nós estamos tendo muitos problemas climáticos em outras regiões. O maior aquífero do mundo fica onde? Na região amazônica. Ele tem um volume de água que é capaz de abastecer todo o planeta por 250 anos. Mas quando se tem o desmatamento da cobertura ali desse ambiente, a gente tem também problemas na formação desse aquífero que não recebe mais a água que vai infiltrando no solo, porque muda-se o regime de chuvas. Então, sem as árvores, o aquífero seca. A queimada, além de aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera, diminui a retirada dele, porque os vegetais, as grandes florestas, elas vão conseguir captar uma grande quantidade de gás carbônico através da fotossíntese. Queimar vai fazer piorar esse quadro, porque além de não reduzir, libera toneladas desse gás na atmosfera, que é o gás de efeito estufa, aquecendo o planeta. Então a floresta ela deve ser conservada, né? Porque há uma grande diversidade de espécies que a gente usa para a área médica, para a área estética. Ela vai ajudar também no controle da quantidade de água nos ciclos hidrológicos e também na questão do clima do nosso planeta. Além de modificar, né, realizar o estoque do carbono, que é a matéria orgânica toda proveniente de tanta forma de vida que tem nesse local. A floresta contribui para a diversidade de vários recursos vegetais, sais minerais e dos animais, além de abastecer as hidrelétricas e permitir que haja o ecoturismo, né, pessoas que vão lá para fazer o turismo ecológico. Então, olha só a faixa, né, já de desmatamento de áreas assim grandes, enormes, que acontecem diariamente na floresta amazônica. Isso é muito perigoso para o futuro aí da vida no planeta. O outro bioma que tem sofrido bastante é o cerrado. O cerrado ele ocupa cerca de 22% do nosso território nacional. Também tem muita biodiversidade, espécies endêmicas que a gente só encontra no cerrado e tem várias espécies que já estão ameaçadas de extinção. E então, por isso, ele é considerado um hotspot. O que são os hotspots? São os locais, né, que tem uma grande diversidade de fauna e flora, de espécies endêmicas, porém, que estão sofrendo ameaças de extinção. A vegetação brasileira do Cerrado, ela sofre muito com o uso, né, para a produção da soja, do milho e da cana-de-açúcar e também o desmatamento desse solo para a pecuária.
E aí a gente vê que os resultados são as perdas dos recursos naturais desse local, com várias espécies endêmicas da região já em linha vermelha de extinção. Então, o cerrado também vem sendo aí desmatado. O cerrado ele também acontece as queimadas naturais em certas épocas do ano, porém a gente vê acontecendo, né, aí o desmatamento e as queimadas justamente para questão econômica, para uso de pecuária, também para agricultura. E o outro bioma é a Mata Atlântica. A maioria das cidades litorâneas, como eu falei, quando chegaram aí os colonizadores, está instalada nessa vegetação de Mata Atlântica. Ela era uma mata muito mais espessa, muito maior, porém com o avanço aí da exploração de todos os colonizadores e também do homem, né, por si só, onde ele vai desmatando mesmo, ela está perdendo bastante. É também um dos hotspots mundiais, bastante espécies endêmicas, bastante biodiversidade, porém com sério risco de extinção. Um dos maiores fatores responsáveis pela degradação da Mata Atlântica é exatamente o avanço da urbanização. Muitas pessoas morando nessas regiões onde se tem Mata Atlântica, na serra, no litoral também. Olha só, na época do descobrimento, como que era a faixa da Mata Atlântica do nosso país. São Paulo quase todo tomado de Mata Atlântica, né? Agora a gente tem apenas resquícios dessa mata. Já perdemos muito. Com relação aos animais em extinção, desde 1964, a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, ele criou o maior catálogo sobre o estado de conservação de espécies de plantas, animais, fungos e protozoários do planeta. Essa lista é chamada de Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, ou Red List da IUCN, que é exatamente uma lista que eles vão colocar por categorias as espécies que elas podem ou não estar sofrendo riscos de extinção. Quais são os objetivos dessa lista? Fornecer informações com base científica sobre essas espécies e subespécies de todo o planeta, chamar a atenção para a magnitude e a importância da biodiversidade que vem sendo ameaçada, influenciar leis e projetos de leis, políticas de todos os países para que se tenha aí a preservação desses ecossistemas e dessa biodiversidade e fornecer informações que orientem as ações para conservar essa biodiversidade que a gente tem em todos os biomas mundiais. A IUCN, então, ela criterizou, né, classificou essas espécies como extintas, espécies em perigos e espécies pouco preocupantes, que são as espécies seguras que não estão ameaçadas. Essa lista é um indicador crítico da saúde da biodiversidade mundial, de como que está a biodiversidade mundial. Até hoje, 112.400 espécies já foram incluídas na lista vermelha. E espera-se que esse número aumente para 160 mil espécies nesse ano de 2020.